Semana passada a Juliane falou da minha frase, né? Como é bom comer de graça. E eu quero que você diga uma nova frase assim, ó. Como é bom ter a graça de Deus. É melhor, né? Do que comer de graça. Ter a graça de Deus. Porque eu fiquei muito feliz, porque... Só dando um spoiler pra vocês. Fui trabalhar normal, aí o chefe fez uma reunião lá. Aí beleza. Aí eu tinha entendido que ele falou que ia pagar o almoço. Nesse breve entendimento, na hora que chegou no almoço, eu fiz um baita de um prato. E aí eu fiquei com medo, porque deu 80 e poucos reais meu prato. Peguei pouca comida. Mas aí na hora que terminamos de comer, ele não falou nada. Aí todo mundo terminou de comer, ele saiu pegando as comandas. Eu, glória a Deus. Como é bom comer de graça. Maravilhoso. 80 reais a mais. Mas eu fui pela fé, porque os outros ficaram com medo, né, de pegar. E aí eles não alegraram muito no final, né? Porque comeram um pouquinho, aí, putz. Agora eu podia ter pego mais. Mateus 15, 21. Abra sua Bíblia, por favor. Mas eu quero dar continuidade nessa mensagem, amém? Mateus capítulo 15, versículo 21. A fé da mulher cananeia. Depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. Naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós sabemos, ó Pai, que a sua presença já está aqui. Espírito Santo, o Senhor nos convence, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo de Deus, move, Senhor, a minha vida nesse momento. Jesus, que a sua palavra venha ser ministrada conforme o Senhor deseja, que a nossa mente, nossos entendimentos estejam atentos a Ti, Senhor, a Tua mensagem, a Tua palavra, e que o nosso coração esteja aberto, Senhor, à mudança, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos uma mesa disponível para nós, como a Juliane ministrou semana passada, mas aqui ainda não estava posta a mesa para nós, né? Aqui nós podemos ver uma mulher que vem diante de Jesus, e Jesus deixa bem claro a missão dele. Até que Jesus, no começo, ele até deixa bem claro para a própria mãe, né? Ele fala: não é a minha hora ainda. Ainda não está no momento. E quando essa mulher ela vem antecipar uma ação do Evangelho, porque ela vê e reconhece em Jesus o poder de libertação, de cura, Jesus responde a ela que não seria justo tirar o pão dos filhos para dar aos cachorros. Será que diante de Jesus você aceitaria ouvir isso? Que você não é filho, você é o cachorro da mesa? É meio forte, né? Porque Jesus responde isso para ela. Fala: não é muito justo. Primeiro que ele nem responde ao que ela clama. E depois, quando insistentemente ela permanece, essa é a resposta. Essa é a resposta que vem para ela, diante dela. Olha, não faz sentido muito a gente tirar aqui o que é nosso, daqui de dentro de casa, para dar para as pessoas que estão passando na rua. E aí o que ela responde é: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos.
E aí ela ganhou de Jesus na resposta. Impressionante. Será que nós temos ganhado de Jesus com as nossas respostas? Ou será que o primeiro silêncio de Jesus, a gente já acha que realmente somos abandonados e desesperançados da nossa vida? O que traz bastante reflexão para nós entendermos o quão a fé que a Bárbara ministrou aqui, ela não é simplesmente, muitas vezes, por até o Senhor dando não, a insistência da fé dessa mulher tirou o sim de Jesus. É importante nós analisarmos que o Senhor, essa era a nossa condição. A nossa condição era o desprezo de Deus. A nossa condição era de muitas vezes não termos o favor de Deus a nós. Eu gosto muito do texto a qual Jesus contou uma parábola a respeito de um casamento. E ele fala que ele chamou os convidados e os convidados estavam mais interessados com os seus negócios, com aquilo que eles tinham que fazer. Outros até bateram nos convidados do rei que lhe daria um casamento. E aí o Senhor fala, então, chama todos. O rei fala, chama todos então, para que venham à mesa. Pode pegar as pessoas da rua mesmo e colocar elas na mesa. Imagina assim, existia uma herança milionária por um filho, e aquele filho não quis. Quando a gente fala uma herança milionária, a nossa atenção deixa eu prestar atenção aqui. A gente gostaria muito de ter uma herança milionária, né? Pegar assim e falar, nossa, eu não fiz nada para merecer e de repente recebi uma herança muito grande. Mas é engano muitas vezes nosso achar que nós não temos uma herança muito grande. Porque os filhos escolhidos por Deus, que eram o povo judeu, eles recusaram a herança deles, que veio através de Jesus. Não queremos saber de Jesus, nós vamos crucificar Ele nós vamos colocar num devido lugar. Nós preferimos os nossos ritos, a nossa cultura do que Cristo. Eles preferiram as formas deles de agir como conduta do que a forma de Deus. E Jesus bate muito de frente com eles. Por isso que Jesus fala para ela que sim, olha, não é para agora você. Ele nem dá essa esperança de agora para ela, mas ele fala que seria somente para os filhos. Seria somente para os filhos, mas ainda assim ela insistiu e permaneceu. E viveu a libertação que foi buscar em Jesus. Mas eu gostaria de também relatar um texto de Atos 10. Aqui, o centurião Cornélio, ele não era um judeu. E aqui, o que acontece é que ele tem uma visão, ele era um homem justo, e ele tem uma visão, e ele tem não sei se é exatamente uma visão, mas ele fala aqui como uma visão, ou como um sonho, ou como a representação de um anjo, que chega diante dele e fala para ir chamar e buscar a Pedro. E quando Pedro está lá em outro lugar e Pedro está dormindo, ele tem uma visão também de que vem alguns animais descendo com uma cortina, e eram animais que teoricamente seriam impuros animais. E aí Pedro meio que tenta ali não comer daquele banquete. Eu quero ler essa parte para você, que é a visão de Pedro, a partir do versículo 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante ao grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas. Havia nele toda espécie de quadrúpedes, bem como os de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Pedro, porém, respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez:
não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Aí Pedro ficou refletindo, e chegaram aqueles que eram os enviados de Cornélio. Pedro vai até lá, e a gente teve até uma conversa sobre isso no acampamento, foi muito legal. E eu não citei esse texto para os meninos. Que Pedro ele chega e ele fala assim, na hora que o Espírito Santo fala com ele ali, o Espírito Santo fala assim, Pedro, vai chegar alguns caras te procurando aí, aceita eles, atende eles, vai com eles, porque eu que estou mandando eles. Aí Pedro aceita, vai com eles até a casa de Cornélio, chega lá, Cornélio conta o que viu, fala, é isso aí, eu vi que era para eu te chamar te buscar, agora você tem alguma coisa aí para contar, né? E aí Pedro entende a visão que ele teve a respeito de, não é só para os puros, mas também para os impuros, o evangelho não é só para nós. Isso foi um ato muito importante na história do evangelho, do cristianismo, porque a partir desse momento Pedro compreende que não era só para eles. E aí Pedro ministra a eles, e no decorrer da ministração de Pedro, eles começam a ser cheios do Espírito Santo. Antes mesmo de um batismo, antes mesmo de aceitarem de uma maneira de confissão a Jesus, eles recebem o Espírito Santo. Engraçado que aqui para Pedro, ele teria que comer de um banquete. Ele teria que comer de um banquete de toda espécie de animais, ele teria que matar e se alimentar. Mas quando a real da visão era que ele deveria ministrar o evangelho não só a uma pessoa ou a um público, mas a outros e todos os públicos que Deus purificou. Através de Jesus, nós fomos santificados nele. Através de Jesus, nós somos salvos. Através de Jesus, nós somos libertos. Através de Cristo, nós encontramos o que precisamos. De fato, temos uma mesa posta, aonde podemos nos comunicar com Deus, aonde podemos falar com Deus, mas também existe um alimento que não é só para nós. Também existe um alimento que não é o alimento meus sonhos. Olha, eu preciso de tal coisa, Senhor, eu vou entrar na mesa e vou pegar. Não somente esse, você pode sonhar e deve sonhar, mas um pouquinho mais profundo. Um pouquinho mais água dentro. Existem na mesa com o Senhor alguns banquetes que são de vidas e não de alimento próprio. Como Jesus, quando ele está chegando no poço ali de Samaria, e ele fala para os discípulos, eu estou com fome. E os discípulos saem para procurar comida. Mas Jesus estava se referindo a um alimento espiritual. Ele estava se referindo à vontade de Deus, era o que satisfazia a fome de Jesus. Então, quando ele fala ali com a mulher samaritana e posterior os discípulos chegam ali, ele fala assim, não é isso. Eu tenho algo muito melhor para comer. Existe algo muito melhor para você se alimentar do que você pedir seus sonhos para o Senhor. Existe algo muito melhor que traz um alimento muito maior do que você pedir bens materiais ao Senhor. Existe algo muito mais poderoso do que nós pedimos coisas que alimentam a nossa alma. Eu não estou invalidando que nós podemos pedir, o Senhor ele é maravilhoso. O Senhor atende nossas orações antes mesmo de nós falarmos muitas vezes. Não sei se você já teve a experiência de pensar, nossa, eu gostaria tanto de tal coisa e vir o Senhor preparar para você. Ou seja, o problema não é isso. O problema não é que você não possa sonhar, que você não possa querer coisas materiais. É que não é o centro do evangelho isso. É parte. O centro do evangelho é Cristo.
e vidas. E quando nós centralizamos Cristo e vidas, aí eu amo esse versículo que é: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, tem uma prioridade no andamento, tem uma prioridade de maturidade na mesa também. Tem uma diferenciação de alimentos na mesa com o Senhor. Você pode se assentar com Jesus e falar: Senhor, eu estou com muitos problemas na minha área financeira. O Senhor diz que não há miséria em ti. Eu quero, Senhor, eu acesso essa riqueza dos céus. Eu não quero viver uma vida de exemplo de miséria. Mas Jesus pode responder para você assim: e se eu quiser que você seja a pessoa mais alegre que vive na miséria, como você se comporta? Será que Jesus ainda é válido? Será que o seu testemunho é real? Claro que a miséria ela não vem de Deus, não provém de Deus, mas eu diria, não na miséria, mas no pouco. É que muitas vezes nós queremos tanto muito que o nosso pão de cada dia se torna desvalorizado. Aquele muito que Deus nos deu, porque nós estamos de olho no próximo, perdeu o valor. Porque nós estamos sonhando com um carro novo, nosso carro atual perde o preço, perde o prestígio, perde a alegria. Porque nós queremos uma casa melhor, a nossa casa perde o preço, perde o valor. Porque talvez você almeja coisas novas, a gratidão se foge do coração. Não que não seja possível sonhar, entende? Quer dizer que nós precisamos ter algo muito grande, que sabemos que não éramos merecedores, o Senhor nos coloca na posição de filhos adotivos, nós fomos adotados pelo Senhor, nós fomos convidados a estar com Ele, nós fomos aceitos por Ele também. Mas nós compreendemos que estamos nessa posição. Olha, vou dar um exemplo bem interessante para você compreender. Pela fé, o Senhor pode fazer todas as coisas, mas tem momentos que Deus quer que você faça algo. Por isso que é importante nós entendermos de diferentes limites. Teve uma época da minha vida que eu entrei no trabalho e eu não tirei título de eleitor. E aí, eu contei o testemunho antes de receber a bênção, sabe? Já aconteceu isso com você? Contar o testemunho antes da bênção? Eu vim aqui, contei o testemunho, fiquei mó feliz porque eu tinha dado uma oferta ao Senhor num culto de terça-feira. E eu tinha dado uma oferta dobrada assim, porque eu falei: Senhor, eu preciso muito de uma promoção. E eu ofertei com fé. E aí, olha, eu recebi na mesma semana a informação de que eu seria promovido. E aí eu fiquei muito feliz e contei o testemunho no domingo. E aí, quando chegou na segunda, pediram os documentos. E eu não tinha título de eleitor, gente. 19 anos, não tinha título de eleitor. Meu Deus. Não tinha título. Não tinha tirado o título. Pensa. Aí eu pensei: não vamos contratar. Agora ferrou. Deus, eu envergonhei o seu nome. Aí eu fiquei muito triste. Porque eu falei: eu contei um testemunho que não vai acontecer. Jesus, misericórdia. E agora? E aí eu fiquei muito angustiado, e era época de eleição para ajudar. Então, quando é época de eleição, você só tem que tirar o título depois da eleição, você não pode tirar durante. E eu desesperado, porque era tipo, maio, junho, e só depois de novembro que eu ia conseguir tirar o título. E eu falei: misericórdia, perdi a promoção. E agora, pior que eu dei o testemunho. Aí fui atrás de documento, fui no cartório, fui em tudo quanto é lugar, não tinha jeito. Eu tinha que esperar. Ai, que agonia que foi. Mas eu achei interessante, porque de repente chegou, eu era aprendiz, né? Aí sempre tem uma associação que cuida dos aprendizes. Aí chegou o cara que era o responsável da associação, lá na agência que eu trabalhava. Aí ele chegou, mandou me chamar, estava na hora do meu almoço, aí eu fui. Aí sentei na mesa e falei: bom, ele vai me esculachar agora, que o cara era meio bruto. Eu falei: ele vai me esculhambar agora, o negócio era meio militar lá. Você não podia ir nem de short, calça rasgada, tinha que ser
azul certinho. Se fosse com a preta, já voltava para casa. Aí, agoniado, angustiado. Aí eu falei, agora ferrou para mim. Eu acho que agora eu vou ser mandando embora, né? Aí ele chegou e falou assim, Vitor, fiquei sabendo aí do caso, né? Da promoção tal que veio, mas você não tem título, né? Eu falei, é. Aí ele chegou e falou assim, bom, conversei aqui com a sua chefe aqui, ela falou que você desempenhou um bom trabalho e tudo mais, só que eu nunca vi na história dessa empresa contratarem alguém que é aprendiz sem título. Parabéns, você está contratado. Eu comecei a chorar. Falei, Jesus é tão poderoso, porque Ele fez sem condições por mim. Então, amado, talvez você peça algo para o Senhor e Ele vai fazer algo que é sem condições, é algo fora da curva. Talvez Deus abra o mar vermelho para você passar. Mas às vezes Deus também vai pedir para você construir um barquinho e ter fé que aquele barquinho vai dar certo. Então, jovens, eu quero algo. Então vai, estude, se programe, se certifique, conclua sua faculdade, conclua sua universidade, que você vai ter de fato algo no Senhor lá na frente. Mas também existe um passo de fé que você pode dar com o Senhor e o Senhor vai abrir as portas para você. Para cada um está em um momento, então talvez o Senhor queira tratar com você a questão de tempo, de você saber que você tem que sentar na mesa com Jesus e esperar. Talvez você chega e grita, clama ao Senhor Jesus e Ele não te responde. Mas talvez o Senhor Jesus esteja também declarando hoje sobre a sua vida a provisão, em nome de Jesus. Então talvez hoje você venha aqui buscando algo no Senhor e Ele te dá a provisão. Mas olha, existe algo mais importante do que as provisões. Existe o provedor. Cuidado para a gente não perder o valor de Cristo pelo aquilo que Ele pode nos dar. Eu quero tanto tal coisa aí, dá certo. Deus me ensinou como não dá certo, sabe quando? Tudo, teve uma época que tudo deu certo, gente, assim, era milagre atrás de milagre, milagre atrás de milagre. Eu falava, meu Deus, será que eu vou morrer rápido? Será que eu vou morrer cedo? Porque está acontecendo tanta coisa antecipada na minha vida que eu tenho até medo. Eu falava para a Juliana, eu acho que eu vou morrer. Ela falava assim, como? Eu falei, porque está acontecendo tanto milagre na minha vida que eu acho que Deus está querendo me realizar o sonho logo para Ele já me levar. Eu falei assim, tá bom, realizou, tchau. Só que aí veio um triste momento. Foi quando a gente perdeu um bebê. E quando a gente chegou num processo que Deus falou assim, antes de Deus falar conosco, né, que a médica falou na primeira consulta, não vai dar certo não. Falei, vou brigar com a mulher. Porque meu instinto é meio assim, né? Ela falou, eu já não gostei, aí já queria ir embora. Falei, essa mulher é endemoniada, está falando que não sabe, vai nascer, vai dar certo, em nome de Jesus. Aí já desci no elevador orando, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo essa fala. E aí foi passando tempo e orando, Senhor, nós declaramos a vida, nós declaramos, declaro tudo. Eu acessei esse lugar, eu acessei a mesa do Senhor dizendo assim, não aceito palavras de morte. Só que aí chegou um tempo que a Juliana olhou para mim, tinha uns 3 meses, eu acho. Falou, você está orando aí, só que é o seguinte, o corpo é meu e eu não quero fazer raspagem. Você já parou para analisar que pode ser que Deus não quer? Aí eu, e agora? E se Deus não quiser? Mas espera aí, se eu tiver fé e declarar pela fé, não viverei? Viverei. Mas e se a vontade de quem executa não for essa? Então não viverei. Parece simples, mas não é. E aí eu falei, amém. Um amém meio desceu assim, goela abaixo. E naquela mesma semana, não sei, eu acho que foi na mesma semana, a Juliane perdeu o neném, né? E eu pude experimentar do não do Senhor. De uma forma bem ruim. Porque é ruim. Só que Deus usa dos ruins que acontecem na nossa vida para gerar identificação muitas vezes. Para que eu possa ter autoridade para falar com um pai que perdeu um bebê.
Talvez eu precise passar por sofrimentos para que outros possam ver que eu passei por um sofrimento, mas fiquei de pé com Cristo. Porque não é sobre as bênçãos, é sobre caminhar com Jesus. Nós já temos disponível para nós a mesa. Você vai pegar na mesa, mas eu já quero te antecipar que talvez você vai pegar na mesa fé e Deus quer que você pegue só obediência. Talvez você está pegando na mesa nada porque você acha que não é digno. Você é digno de conversar com o Senhor. Assim, à medida que você reconhece Ele como Rei e Senhor sobre a sua vida, como o seu Salvador, você tem direitos. Para você ter uma ideia, que quando nós casamos, tinha lá a possibilidade de você assinar um negócio lá falando que você não tinha renda suficiente, que você não tinha condições de pagar os R$300, eu acho que era R$300. Eu nunca pegaria e assinaria aquele negócio. Eu falei, eu nunca assino isso. Por mais que eu não tenha dinheiro, eu pego um empréstimo no banco, vou lá e pago os R$300, mas eu não assino que eu não tenho, que eu sou pobre, eu não assino que eu não tenho recursos, porque eu sou filho de Deus, eu sou filho do dono, criador de todas as riquezas dessa terra. Aí eu vou ficar pegando e, querendo ganhar em cima de R$300. Talvez o Senhor quer que você entenda que quando você senta na mesa com Jesus, você precisa entender a sua identidade, de quem você é filho, qual é o poder que Deus tem para dizer sim, e qual é o poder que Deus tem para dizer não também, e falar assim, não é o momento para você, meu filho, não é agora. E às vezes nós ficamos pedindo, Senhor, me dá um carro, me dá uma casa, me dá um trabalho, e Deus está querendo que você entenda Ele, entenda a identidade dele, porque às vezes a identidade dele vai falar não, vai te fingir de surdo, vai falar assim, não vou falar com você agora não, você só fala a mesma coisa. Imagina, eu sou pai, às vezes a Mariana fica repetindo a mesma coisa, você ignora, você fala, meu Deus, vou ignorar um pouquinho, porque meu ouvido está até doendo de tanto que você repete, não é assim? Oh, misericórdia, criança que fica dá, até você dar. Era o melhor se ela me pedisse sorvete meia-noite. Outro dia era meia-noite, ela, papai, vamos sair para comprar presente? Eu falei, meu Deus, eu só quero dormir, volta para a criança para a cama. Não é hora. Mas talvez se ela ficasse muito, eu ia pegar o carro e ia sair. Ia ser saudável para ela? Não. Entenda que às vezes o não de Deus para nós é saúde, é saudável, é o que nós precisamos para esse momento. Então não seja um filho birrento, não seja uma criança imatura de 2 anos brigando com Jesus, porque você senta na mesa, pede algo e ele fala não, você senta na mesa, pede algo e ele fala não de novo. Aí Deus para de te responder, agora eu vou ficar bicudo com Jesus. Amado, entenda, está pronto para nós, está tudo pronto, mas não é sobre nós. Não é sobre nós, é sobre Ele. E Ele define. Agora, o melhor, quando Deus fica feliz conosco, é quando nós não estamos nos importando mais com isso. Para reparar, tudo aquilo que a gente na nossa vida larga de mão assim de preocupação, acontece. Geralmente a pessoa quer muito um relacionamento. Quando ela larga de mão de pensar em relacionamento, vem o relacionamento certinho. Quando a pessoa quer muito algo e fica ali angustiada, não é isso que o Senhor está querendo. Então, meu amado, existe uma mesa posta para você. Você tem identidade para estar na mesa. Você não é mais o cachorro da mesa. Agora você é sentado na mesa como filho. Mas saiba que o Pai ainda define tudo que você precisa pegar e que você não precisa pegar. Você tem acesso, você tem direito, mas a melhor coisa é você falar assim, Pai, é o momento. Pai, é o momento de eu comprar isso agora? Pai, é o momento de eu sonhar com isso agora? É o momento, Deus, de eu querer isso nesse momento? É o seu momento? É o sonho que o Senhor planejou para mim isso? Esse relacionamento é o relacionamento que o Senhor sonhou? Esse momento é o momento que o Senhor pediu para eu avançar? Ou é o momento de eu parar e esperar? Quando nós estamos na mesa e respeitamos a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus e os momentos que Ele determina,
a gente sofre menos. Então eu quero te convidar a entender nesse momento que você tem todos os direitos na mesa como filho, mas o melhor é o conhecimento do Pai para você. Quando o pai sabe, como nós somos pais sabemos, você fala assim, isso aqui não é bom para você agora, isso aqui para você agora não é legal, isso vai te trazer outros problemas lá na frente. Imagina Deus com todo o seu conhecimento, com toda a sua sabedoria, com tudo aquilo que Ele planejou, pensando algo sobre nós. Então nós precisamos entender, se eu estou tímido demais, eu preciso ser mais ousado. E se eu estou ousado demais, talvez eu preciso ser mais educado, de perguntar para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer? Talvez eu estou indo muito afoito para comer, para pegar bênçãos, coisas. E aí Deus precisa que você entenda que as suas experiências e os seus testemunhos são para a glória de Deus. As suas experiências e os seus testemunhos são para que outras pessoas olhem e não vejam quão bom você está, mas quão bom Deus é em você. Então, em nome de Jesus, quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Nós vamos orar para encerrar essa mensagem e que você venha sair daqui consciente daquilo que o Espírito Santo está ministrando no seu coração, de qual é o seu momento. Será que você está muito tímido na mesa e não está sabendo que você pode se apropriar de bênçãos? Senhor, eu me aproprio das suas bênçãos. Eu quero sim, Senhor, viver uma vida digna. Talvez o que eu estou vivendo hoje não é tão digno, eu quero, Senhor, e que seja para a Tua glória. Ao mesmo tempo, Senhor, será que eu estou querendo muitas coisas para mim? Será que eu estou querendo muitas coisas para minha alma ficar satisfeita? Será que eu estou querendo para o Teu reino, Senhor? Então, em nome de Jesus, meu amado, comece a orar. Espírito Santo, Senhor, fala os nossos corações, muda, Senhor, a nossa vida, muda a nossa mente, nosso entendimento. Jesus, que nós possamos compreender que a sua mesa, Senhor, está disponível para nós e nós devemos usá-la para o Teu reino. Senhor, usá-la, Senhor, para a Tua vontade, para o Teu testemunho. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos pegar as bênçãos, sim, que nós venhamos acessar as bênçãos, sim, mas que em nome de Jesus, nosso coração não se perca com as bênçãos, não se perca com as coisas que o Senhor pode nos dar, esquecendo que a sua opinião é importante, esquecendo, Senhor, que o seu querer é importante para nós. Espírito Santo, nos conduz a dizer aquilo que nós podemos fazer. Abre, Senhor, Senhor, derrama, Senhor, das suas bênçãos, Senhor, para aqueles que precisam de um emprego novo, de uma promoção, de um carro novo, Senhor, que precisam de algo, Pai. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, Senhor, os seus céus rasgados e abertos sobre os seus filhos. Declaro eles vivendo os sonhos deles, Pai. Mas também, Espírito Santo de Deus, que não sejam sonhos te roubando de nós, que nossos sonhos não venham fazer com que os nossos olhos se percam, Pai, com as bênçãos, esquecendo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos estar prontos para recebermos, Senhor, as suas bênçãos, prontos, Senhor, para estarmos contigo, mas que nós venhamos, Senhor, nos alimentar de uma mesa onde nós levamos o Evangelho como Pedro aos gentios, perdidos, às pessoas que estão mortas, às pessoas que estão em depressão, às pessoas que estão com dificuldades. Pai, em nome de Jesus, fortalece, Senhor, a tua igreja com entendimento, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor.